Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Gabriel, eu sou professor de Direito Constitucional, de Direito Processual, mestre em Direito Público e advogado militante na área pública. E na qualidade de seu professor de Direito Constitucional, a minha missão é estudar junto com você os nossos conteúdos com uma boa dose de objetividade, com uma boa dose de simplicidade, de modo a que nós possamos, então, desmistificar aquela ideia pré-concebida de que o direito constitucional é muito complexo, de que é muito difícil, de que o seu estudo é quase impossível, até porque isso não representa a realidade. O direito constitucional, você verá comigo ao longo da nossa jornada, é uma matéria muito lógica, muito racional e bastante intuitiva. Portanto, é nessa perspectiva, é nessa diretriz que nós vamos estudá-lo aqui no CERS. Iniciando os nossos trabalhos, começando o módulo número 1, nós vamos tratar de um tema que seguramente é o mais importante de todo o direito constitucional e certamente também de todo o sistema jurídico. Um tema que tem uma grande relevância para fins de concurso público, em função de que a sua incidência nas provas é muito grande. A nossa temática do módulo 1 é controle de constitucionalidade. Nesta aula preambular, nós vamos nos dedicar à construção de um conceito para controle de constitucionalidade, a fim de que nas próximas aulas nós possamos, então, aprofundar no estudo desse importante tema. Quando se propõe a construir um conceito para controle de constitucionalidade, nós devemos partir da ideia de supremacia da Constituição. Meus amigos, o nosso ordenamento jurídico é organizado, é constituído por um plexo de normas jurídicas, por um conjunto de espécies normativas e de leis. Por exemplo, Constituição Federal, leis ordinárias, leis complementares, delegadas, medidas provisórias, decretos, regulamentos e assim por diante. O fato é que, dentro do ordenamento jurídico, essas espécies normativas estão organizadas em uma relação de hierarquia. É o que nós chamamos de escalonamento normativo. Ou seja, nós temos espécies normativas superiores e nós temos, por outro lado, espécies normativas que estão situadas em um patamar inferior de hierarquia. Por óbvio, por suposto, no ordenamento jurídico brasileiro, é a Constituição da República que está situada lá no ápice do nosso sistema jurídico normativo. Pensando o ordenamento jurídico como se uma pirâmide fosse, o certo é que a Constituição está no cume desta pirâmide normativa. Está lá no ápice, no topo do nosso sistema jurídico normativo. Isso ocorre, pessoal, porque a Constituição é dotada de supremacia constitucional. A Constituição possui, a um só tempo, supremacia formal e supremacia material. Vejam só, a Constituição possui supremacia formal em razão da rigidez constitucional. Nós não podemos nos esquecer que a nossa Constituição é uma Constituição do tipo rígida. Basta lembrar do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal, segundo o qual as propostas de emenda à Constituição serão aprovadas se obtiver em cada uma das casas do Congresso Nacional 3/5 dos votos. E nós não podemos nos esquecer que esta proposta de emenda constitucional, ela é apreciada em 2 turnos de votação, na Câmara e no Senado da República. Portanto, vejam bem, o processo de alteração das normas constitucionais é um processo mais solene, é um processo mais dificultoso se comparado com o processo de criação das leis infraconstitucionais. Daí porque a nossa Constituição é do tipo rígida. E aí decorre a supremacia formal da Constituição. Por outro lado, a nossa Constituição também possui supremacia material.
Isso porque estão radicados no texto constitucional alguns importantes conteúdos, alguns relevantes preceitos constitucionais. A exemplo dos direitos e garantias fundamentais, a exemplo da organização do Estado, da sua estruturação, e também a exemplo da organização dos poderes. Pois bem, tendo em vista que esses assuntos, que esses temas, estão previstos expressamente no texto constitucional, o certo é que a Constituição também possui supremacia material. E isso faz com que ela esteja situada, ela esteja localizada no ápice do nosso sistema jurídico normativo. Por via de consequência, o certo é que as leis infraconstitucionais, as leis que estão abaixo da Constituição, portanto, devem estar em sintonia, devem estar em consonância com o texto constitucional. Até porque, meus caros amigos, as leis infraconstitucionais retiram da Constituição Federal o seu fundamento de validade. Isso quer dizer, em outras palavras, que a energia vital das leis infraconstitucionais é retirada da Constituição da República. E, portanto, nada mais lógico pensar do que essas leis infraconstitucionais estarem em consonância, estarem de acordo com a Constituição da República. A pergunta é a seguinte: e se eventualmente alguma espécie normativa estiver em dissonância com a Constituição da República? Qual é a consequência para isso? É nesse contexto, é nesse cenário que surge o controle de constitucionalidade. É nesse cenário que nós devemos nos reportar ao controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade nada mais é do que um mecanismo destinado à verificação da compatibilidade das leis infraconstitucionais em face da Constituição da República. Portanto, é necessário que as leis que estão abaixo da Constituição estejam em perfeita harmonia com um texto constitucional. E se, eventualmente, alguma espécie normativa não estiver, ela é uma espécie normativa inválida, inconstitucional, e, nessa perspectiva, a rigor, ela deve ser expurgada, ela deve ser retirada do nosso sistema jurídico normativo. Tendo dito isto, nós vamos agora avaliar uma assertiva de concurso público da prova da Defensoria Pública do Espírito Santo, que diz respeito exatamente a essas questões que nós exploramos na aula de hoje. Acompanhem junto comigo esta assertiva da prova da Defensoria Pública do Espírito Santo. Vejam só: a rigidez e o controle de constitucionalidade não se relacionam com a supremacia da Constituição, mas com a compatibilidade das leis com o texto constitucional. Pessoal, essa assertiva é manifestamente incorreta. Ora, nós vimos há pouco com vocês que controle de constitucionalidade, rigidez constitucional e supremacia da Constituição são temas que estão intimamente relacionados. Eles são interconexos. Portanto, essa assertiva está incorreta. Meus caros, nós vamos encerrar o nosso primeiro encontro. Foi um prazer contar com a atenção de vocês e em breve nós voltaremos a nos encontrar. Ocasião em que nós vamos dar continuidade, dar sequência no nosso estudo do direito constitucional em geral e, em particular, do controle de constitucionalidade. Foi um prazer enorme. Até lá!